Alguém que a todo momento, aí não é erro de linguagem, é o que Lula pensa de verdade. Quando ele se refere a integrantes de PCC e CV como nossos bandidos, nossos criminosos dele. São seus criminosos, Lula. E são esses que eu dou o recado. Mete o pé do Brasil até o final do ano. Porque a partir do ano que vem, vocês vão ser presos ou vão ser neutralizados pela nossa polícia. E nós vamos libertar o povo brasileiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Dois ministros do STF entram na mira dos Estados Unidos. É isso mesmo. Decisões de dois ministros do Supremo Tribunal Federal estão na mira dos Estados Unidos e serviram como argumento na investigação comercial que poderá resultar na aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O relatório foi elaborado pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos no âmbito da investigação baseada na seção 301 da legislação americana. O documento reúne, entre outros assuntos, críticas relacionadas ao combate à corrupção e plataformas digitais. Nesses quesitos estão inseridas decisões desses dois magistrados. No capítulo dedicado ao combate à corrupção, o governo americano cita a decisão de Dias Toffoli de setembro de 2023, que anulou todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht. Por outro lado, o relatório dedica espaço às decisões judiciais envolvendo plataformas digitais. O governo americano sustenta que determinações para a remoção de conteúdos e suspensão de perfis em redes sociais afetaram empresas americanas que operam no Brasil. Segundo o documento, algumas dessas ordens teriam sido expedidas sob sigilo, impedindo que as plataformas informassem os usuários atingidos. O texto também menciona multas e medidas coercitivas aplicadas para garantir o cumprimento das decisões judiciais. Embora não cite nominalmente todos os casos, o relatório associa essas medidas ao debate sobre liberdade de expressão e moderação de conteúdo nas redes sociais, tema frequentemente relacionado pelo governo Trump às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro irá denunciar Lula no STF por ameaça. Petista chamou o senador de traidor e citou morte de Tiradentes. Por causa dessa fala, o senador Flávio Bolsonaro anunciou que denunciaria o presidente Lula no Supremo Tribunal Federal por incitação ao crime. Jussara Soares, é mais um capítulo nessa disputa que se mistura naturalmente com a campanha eleitoral. É isso mesmo, Márcia. A pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro diz que prepara uma ação, uma petição ao Supremo Tribunal Federal, uma ação penal, por causa dessa fala do presidente Lula, dizendo que viu nessa fala em que o presidente cita o enforcamento e questionando o que merecem traidores da pátria logo em seguida, eles querem questionar ali, eles veem nessa declaração do presidente Lula como uma ameaça e uma incitação ao crime, à violência contra o senador Flávio Bolsonaro. Portanto, a defesa, a equipe de advogados do senador Flávio Bolsonaro, eles vão acionar o Supremo Tribunal Federal. Além disso, eu estava conversando com integrantes da equipe da pré-campanha de Flávio Bolsonaro e eles me disseram também que preparam uma grande ação ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando a participação do presidente Lula em eventos do governo, em eventos oficiais em que ele tem usado justamente essas declarações nesses eventos para falar de temas voltados já para a disputa eleitoral. Então, basicamente isso é mais uma reação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro. Porque eu fui ameaçado pelo presidente da República. Hoje, vou até botar aqui para vocês ouvirem, quem não ouviu ainda, Ele simplesmente ameaçou, de morte, um concorrente, um adversário político. Eu vou botar esse áudio aqui, vocês imaginem se fosse o presidente Bolsonaro falando isso aqui do Lula.
é uma coisa assim, de indignar. Não é surpresa para mim, porque eu já sei do que pode vir, né, desses caras. Mas olha o que ele fala aqui. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, já quis fizeram do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria, que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos, e você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. E quando é muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Mas agora, preste atenção, gente. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Eu conheço o vagabundo de longe. E o Lula não é, tecnicamente, um vagabundo difícil de identificar. Mas o que ele fez? E eu quero de verdade acreditar que não seja verdade. É uma coisa chamada apito de cachorro. Sabe por que é apito de cachorro? Quando você funciona dando comandos a ele pelo apito, o ouvido do ser humano não é capaz de ouvir o som que sai desse apito de cachorro. O que é que o Lula fez? E eu espero que não seja verdade. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que lhe dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas me executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção dele. Porque se foi, esse cara tinha que estar preso. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil. Pelo contrário. Depois dessa fala de hoje, eu tenho ainda mais convicção que isso aqui é projeto de Deus. Eu tenho ainda mais convicção que eu tenho vocês do meu lado. Eu tenho ainda mais convicção da responsabilidade que eu carrego de mudar de verdade esse Brasil. Você não vai me tirar dessa luta, Lula. Pode desistir. E eu muito falado aqui sobre coragem, sobre convicção, Ovílio. E é a convicção que eu tenho, mais uma vez, né, que Deus tem um projeto grande para o nosso Brasil, está usando não apenas eu, está usando cada um de nós, cada um que está aqui hoje, cada um que está nos assistindo pelas redes sociais. Porque eu ouço de muita gente em todo lugar do mundo, em outras línguas, que o Brasil vai ser a grande chave de mudança de todo o mundo. O Brasil vai ser a referência de avivamento de todo o povo mundial. Para reconhecer quem é que manda nesse mundo terreno aqui, que é Deus, que é Jesus Cristo. E quando eu estive lá com o Trump, vocês vejam como é que o carinho com o presidente Bolsonaro é algo internacional. Eu entrei no Salão Oval para conversar com ele, a convite dele, e eu nem tinha me sentado ainda.
Marcelo, a primeira coisa que ele pergunta, como é que está seu pai? Olha o grande líder que ele é, gerando a preocupação do presidente na maior democracia do mundo. Eu falei, meu pai está bem, ele é um cara forte, está sendo injustiçado, mas a gente vai honrar o presidente Bolsonaro. E eu me apresentei como o próximo presidente do Brasil para ele. Nice to meet you, Mr. President. I'm the next president of Brazil, Flávio Bolsonaro. E eu não fui pedir ajuda dele para nada. Eu não fui pedir para que o Trump fizesse como fez o Biden em 2022, que interferiu nas eleições brasileiras, que jorrou centenas de milhões de dólares da USAID para recrutar jornalistas, para financiar supostas agências de checagem de fatos, para interferir nas eleições. Foi o presidente Biden, na época, que mandou aqui para o Brasil a diretora-chefe da CIA, mandou gente do FBI. A gente viu o presidente da Corte Eleitoral falar com todas as letras que buscou a ajuda do governo americano para que as eleições no Brasil tivessem um desfecho que tiveram. Não fui pedir isso para o Trump. Eu fui pedir, Trump, declare como terroristas essas facções PCC e Comando Vermelho, porque é o que elas são. Para quem não sabe, são facções que dominam territórios, que impõem o medo coletivo, que expulsam as pessoas de casa, como fizeram lá em Morada Nova, no Ceará, como fazem em cidades no Rio de Janeiro. Pessoas trabalhadoras que lutaram uma vida para terem uma casa e são expulsas dessas casas, porque quem manda nesses territórios são essas facções terroristas. Pessoas que são expulsas de casa e ainda recebem a seguinte ordem: a sua filha você deixa porque a partir de agora ela é minha. São essas pessoas que eu fui pedir ao presidente Trump que ajudasse a nós brasileiros a trazer soberania para esses mais de 50 milhões de brasileiros que vivem nesse clima de terror, que não têm paz, que não sabem que horas podem entrar ou sair de casa, que tem que pagar taxa para poder ter o próprio comércio, que tem que comprar o gás mais caro na mão de milicianos, de traficantes, porque lá existe um governo paralelo que impõe o medo, que toca o terror nas ruas, que bota fogo em ônibus nas ruas para impedir a entrada de polícia, colocam barricadas em torno desses bairros, onde a ambulância não consegue entrar, onde o entregador de iFood não consegue entrar, onde a polícia não consegue entrar. São esses terroristas que, na hora que a polícia está fazendo operação em um lugar, eles dão um tiro de fuzil em direção aos ônibus que estão passando numa rodovia ao lado, para tirar a atenção, tirar o foco da polícia. Se isso não é terrorismo, eu não sei mais o que é. Mas são as mesmas pessoas que querem defender esses marginais que dizem que quem estava no 8 de janeiro fazendo um protesto é terrorista. Olha a diferença, o duplo padrão, a hipocrisia de quem hoje está com a caneta na mão. Infelizmente hoje, quem está mandando no Brasil são aqueles com caneta, ao invés daqueles com voto, que somos nós. Mas essa história vai mudar a partir de 2027, porque o Brasil vai voltar a ter uma democracia saudável. As instituições vão ter que voltar para os seus lugares, vão ter que voltar a respeitar a Constituição Federal, porque a lei tem que valer para todos. E diferente do Lula, eu fui aos Estados Unidos para pedir que facções como PCC e o CV fossem declarados terroristas, ao contrário de Lula, que foi para lá fazer lobby para proteger esses terroristas. O Lula não está preocupado em dar liberdade para essas pessoas que moram em áreas dominadas por essas facções terroristas. É sempre a narrativa falsa. Alguém que a todo momento, aí não é erro de linguagem, é o que Lula pensa de verdade. Quando ele se refere a integrantes de PCC e CV como nossos bandidos, nossos criminosos, criminosos dele. São seus criminosos, Lula, e são esses que eu dou o recado. Mete o pé do Brasil até o final do ano, porque a partir do ano que vem, vocês vão ser presos ou vão ser neutralizados pela nossa polícia. E nós vamos libertar o povo brasileiro. E eu venho aqui inspirado com a força do povo mineiro,
que luta por liberdade. E nós vamos juntos, com essa inspiração do povo de Minas e do povo brasileiro, libertar o Brasil das mãos sujas do PT. Vem comigo, o Brasil tem futuro sim. Vem com fé, que o Brasil é nosso. Muito obrigado a todo o povo mineiro. Obrigado, Belo Horizonte. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!